Primeira pergunta é: usar curvatura C no canto interno e externo e no centro dos olhos D fica estranho? Mapa não aparece aqui a pergunta toda, mas eu lembro que ela perguntou sobre o mapping boneca. Então, vamos entender a pergunta dela. Ela perguntou se no mapeamento boneca, qual que é o mapeamento boneca? É aquele que no centro do olho é o pico, né? Ou seja, normalmente utilizado para quem tem olhos pequenos com a intenção de aumentar o olho, né? Abrir o olho. Então, por exemplo, o meu, né? O meu olho, ele é um olho pequeno, ou seja, o correto para fazer em mim seria o boneca. Eu vou começar pequenininho, vou aumentando, vou dar um pico mais ou menos aqui e depois eu vou descer de novo. A nossa colega, ela perguntou se fica estranho nesse mapeamento boneca eu utilizar C no canto interno e no canto externo e no centro do olho eu utilizar a curvatura D. Então vamos lá, ó. A curvatura C é uma curvatura mais plana, né, mais reta. E ela dá a sensação de um comprimento maior também. Então, não vai ficar estranho isso que a nossa colega sugeriu. Você pode sim fazer curvatura C no canto interno e externo e D no centro. Por quê? A intenção do mapping boneca, é abrir o olhar, certo? E o D, a curvatura D, o que ela faz? Ela é bem arrebitada, né? Ela tem essa sensação de que ela justamente faz isso. Ela abre o olhar. Já a curvatura C, como ela é plana, reta, ela dá uma caída no olhar. Tem que tomar muito cuidado para utilizar a curvatura C para não deixar o olhar mais caído. Então, essa sugestão que a nossa amiga colocou aqui fica bacana sim. Vocês podem fazer isso. No canto interno, curvatura C. No canto externo, curvatura C. E no centro do olho, curvatura D, tá? Normalmente, eu faço a divisão dos mappings em 8 quadrantes. Eu não sei como que vocês costumam fazer. Então, seria basicamente 1, 2, 3 quadrantes curvatura C no canto interno, aí 1, 2, 3 quadrantes de curvatura C no canto externo, vai me sobrar 2 quadrantes, certo? Aí os 2 quadrantes do meio eu poderia colocar a curvatura D. A Yara falou assim, usa o canto interno C e depois D. Também pode ser canto interno C, os 2 primeiros quadrantes, mais ou menos, e aí você ir para a curvatura D. Também dá para fazer isso, tá? Por que no canto interno é melhor a curvatura C? Porque como a curvatura C ela é mais aberta, ela não é tão, né, fechadinha igual a curvatura D, não corre o risco de ficar batendo aqui na pálpebra. Principalmente quem tem a pálpebra igual a minha, não sei se dá pra ver, mas eu tenho a pálpebra bem gordinha, assim, sabe? Não que eu seja velha e a minha pálpebra seja caída, madura, né? Porque tem pessoas que têm a pálpebra madura mesmo por conta da idade. No meu caso é porque a minha pálpebra é assim mesmo, ela é bem gordinha. Então tem que tomar cuidado, né? Pra não colocar a curvatura D aqui no meu canto interno, pra não ficar me cutucando, me pinicando aqui. Vamos ver o que mais que vocês falaram aqui, peraí. A Ninha falou qual mapping seria ideal para fazer em quem tem olho grande. Em quem tem olho grande, o certo é o sexy ou o gatinho, né? Cada pessoa tem uma nomenclatura, cada profissional tem uma nomenclatura. Tem algumas nomenclaturas que são mundiais, digamos assim, como por exemplo boneca. Em qualquer lugar do mundo que você falar mapping boneca, a pessoa vai saber que é aquele que começa pequeno, aumenta e depois diminui. O gatinho tem algumas variações. Eu, por exemplo, considero o gatinho aquele que o arrebitado é aqui bem no final do olho, bem no canto externo. E o sexy é aquele que o ponto alto é um pouquinho antes do canto externo. Normalmente bate com o ponto alto da sobrancelha, ou seja, viria pequeno, aumenta e depois vem e diminui. Tem algumas profissionais que chamam esse mapeamento de gatinho. Eu chamo esse de sexy. Porque tem muitas profissionais que não fazem o mapeamento gatinho, né? Que é o meu gatinho, no caso, que é com o ponto alto aqui ao final do olho, como se fosse esse cílio postiço que eu tô usando aqui no filtro, que cresce e vem um arrebitado aqui no canto do olho. Porque dizem que prejudica o cílio natural, mas é claro que a gente tem que fazer uma análise. Você não vai sair fazendo gatinho em qualquer pessoa, mesmo se a pessoa tem o olho grande. Então, uma coisa muito importante que vocês têm que analisar, que eu acho que é uma das perguntas aqui, é sobre a estrutura do fio natural da cliente. Tem a parte do mapeamento e do visagismo que a gente tem que levar em conta, mas quando a gente vai fazer uma escolha entre qual mapeamento a gente vai utilizar na cliente, quem é que ganha? Ó, vejam que tem 3 variáveis. O que a cliente quer, o que a cliente pode e o mapeamento e o visagismo, digamos assim, a parte técnica, né, a parte teórica. Qual dessas 3 variáveis vocês acham que vence essa disputa? O que a cliente quer, o que a cliente pode ou o mapeamento, as regras de mapeamento? Me digam aí o que vocês acham, enquanto isso eu vou lendo as outras perguntas. Isso. A Yara falou esquilo, exatamente. O esquilo é o meu sexy. Eu chamo ele de sexy, a minha nomenclatura. Das minhas alunas também, né, a minha e das minhas alunas. Esse volume sexy aqui chamamos de esquilo, exatamente. Ó, a próxima pergunta. O canto externo deve ser 100% preenchido sempre? A resposta é não. Por que não? Porque tem alguns tipos de olhos, por exemplo, sabem aquele olho que ele é meio caído, assim? E como que você sabe quando um olho é caído? Você vai fazer uma linha imaginária do início do olho da cliente até o final do olho dela. Se essa linha imaginária acabar bem certinho no final do olho dela, quer dizer que ela tem um olho normal. Quer dizer que o olho é reto, né? Ele começa e termina na mesma direção. Agora, se você começar
essa linha aqui e subir, quer dizer que ela tem um olho um pouco avantajado. Agora, se você começar essa linha imaginária aqui, for até o final e não bater aqui no canto externo do olho e ficar faltando, quer dizer que o olho da pessoa é caído. E aí você não vai preencher o canto externo de 100%. Por quê? Porque o que tá deixando o olho dela caído? É esse finalzinho aqui, é esse canto externo. Se você colocar cílios até o canto externo, o olho dela vai continuar assim, vai continuar caído, mesmo que você utilize o mapeamento correto. Então, além de fazer o mapeamento correto, você tem que ir até, você faz a linha imaginária e você coloca cílios até aonde acabar o olho dela sem o caidinho. Ou seja, pode ser que você perca ali uns 5 fiozinhos, tá? Do canto externo. Porque daí, mas assim, não vai ficar visível, vai ficar bem certinho. Você vai fazer, por exemplo, o mapeamento boneca nessa pessoa. Ou seja, o mapeamento boneca vai abrir o olho dela, só que não vai até o fim do olho, vai até essa linha imaginária, tá? Veja se vocês conseguiram entender. Senão eu tento achar uma imagem aqui pra mostrar pra vocês. Peraí. Quem sabe faz ao vivo, né, gente? Eu já deixei meio pronto aqui. Aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Vou virar a câmera, como que vira aqui. Ó, assim, ó. Você vai fazer a linha imaginária, tá vendo? Ó, faz a linha imaginária. Se o olho for levantado, o que vai acontecer, ó? O fim do olho não vai bater aqui com a linha. Agora, deixa eu achar um outro. É esse aqui mesmo. Ó, agora, olhem esse olho aqui, ó. Bateu aqui, só que, ó, o olho dela ainda tá meio caído, estão vendo? Então, nesse caso, você não coloca aqui no canto externo. Vocês conseguiram entender essa parte? Do canto externo só deve ser 100% preenchido se a cliente não tiver o olho caído? Ó, a próxima pergunta. Por que cada profissional fala um nome diferente dos mappings? Então, é mais ou menos isso que eu acabei de falar. Cada profissional aprende de uma forma e aí usa uma nomenclatura diferente. Mas não quer dizer que tem uma nomenclatura certa e uma nomenclatura errada. São simplesmente nomenclaturas diferentes e isso não vai influenciar em absolutamente nada. Por quê? Porque a tua cliente, ela não precisa saber das nomenclaturas. Você não precisa ficar falando pra ela, ah, então, agora eu tô fazendo um mapeamento esquilo em você. Isso não é o tipo de coisa que a cliente escolhe. Ah, vocês não me responderam, né, a pergunta que eu fiz no início da live. Eu gostaria muito que vocês me respondessem a pergunta. Eu perguntei dessas 3 variáveis, o que a cliente quer, o que a cliente pode e o mapeamento e o visagismo, quem que ganha? Qual dessas 3 variáveis que ganha? Então, a resposta é, cada profissional aprende... Você falou, Yara? Ai, desculpa, eu não vi. Juro que não vi. Passei pelas tuas perguntas, mas não vi. Você me fala de volta, por favor? Então, a resposta é, não tem um motivo de por que cada profissional fala um nome diferente. Na verdade, por exemplo, no meu primeiro curso, eu aprendi que era sexy, gatinho, boneca. Aí, no segundo curso que eu fiz com outra professora, ela já fala sobre esquilo, ela já fala sobre mapping natural. E com as minhas alunas, eu tenho também a minha forma de falar com as minhas alunas. A Yara falou assim, das 3 eu faço um balanço. Sim, você vai fazer um balanço das 3, mas existe alguém que vai predominar, né? Entre as 3. Por exemplo, a cliente tem os olhos grandes, por exemplo. Converso para chegar em um bom senso. Explico por que não dá para fazer, às vezes, o que ela quer. Então, mas perceba que o que ela quer, que é uma das 3 variáveis, não vai ganhar, tá? Por que que não vai ganhar? Porque a cliente, ela quer uma coisa que ela não sabe se ela pode ter, né? Ela talvez viu uma foto ali nas redes sociais que tem um cílio bem arrebitadinho, assim, no canto externo, e ela quer aquilo. Ela ouviu dizer que aquilo se chama gatinho e ela quer aquilo. Então, vou dar um outro exemplo, pegando o gancho do que você acabou de falar. A cliente chegou lá no mapping e visagismo predomina. Não. A resposta é, sempre vai predominar a estrutura do fio natural da cliente. Sempre. Dessas 3 variáveis, a estrutura do fio natural da cliente é que vai ganhar. Por quê? Então, vamos lá. É que aí você tá falando de numeração. A Yara tá falando, por exemplo, fio 14 que só aguenta 12. A gente tá falando do mapeamento, não exatamente da numeração. Por exemplo, a cliente tem um olho pequeno, tá? Daí ela chegou lá no teu estúdio, falando assim, ah, então, eu vi ali nas redes sociais um que se chama gatinho e eu quero fazer um que é bem arrebitadinho, assim, no canto externo, tá? Aí você vai dizer, e ela tem um olho bem pequenininho, assim, tipo o meu, só que mais fechadinho do que o meu. Aí você vai dizer assim pra ela, olha, fulana, pelos estudos de mapeamento e visagismo, esse não é o mais indicado pro teu tipo de olho, porque ele vai deixar o teu olho ainda mais horizontalizado, né? O gatinho, ele vai fazer isso aqui com o olho dela, ou seja, ele vai dar a sensação do que o seu olho é ainda menor. Pro teu olho, que é um olho pequeno, eu faria um outro mapeamento. Mas, se você quer muito, né, esse mapeamento gatinho, eu vou analisar a possibilidade. E aí, e aí ela entendeu, tá? Ela, não, tudo bem, eu confio em você, eu estou nas suas mãos. Aí, você vai deitar com ela na maca, vai preparar ela e vai pegar sua lupa. Aí, nesse momento, o que você precisa para fazer o gatinho em uma cliente? Você precisa que o canto externo dela tenha uns cílios bem fortes, bem íntegros, bem longos, para você poder dar o pico aqui no canto externo. E de preferência, que você possa usar 5 numerações, né? Que é a quantidade de números que o gatinho fica mais bacana.
Aí você olhou o canto externo dela e percebeu que o canto externo dela não tá legal. Por quê? Porque ela dorme de lado, porque ela passa muito curvex, porque ela usava muito rímel à prova d'água, e ela ficava passando muito aqui no canto externo pra fazer o gateado. E daí quando ela dormia de maquiagem. Ou seja, o canto externo dela tá detonado. E aí o que vai acontecer? Quem que vai ganhar? O mapeamento vai ganhar? O que a cliente quer vai ganhar? Aí, nesse caso, vocês vão dizer assim para a cliente: olha, fulana, eu estava analisando aqui o teu canto externo, que é justamente onde eu mais preciso que os seus cílios estejam saudáveis para eu poder fazer o pico, né, do gateado. Porém, daí você deve ter conversado com ela para saber que ela dorme de lado, que ela dorme em cima dos cílios, que ela usa muito rímel, que ela usa curvex e tudo mais. E por esse motivo, infelizmente, eu não consigo fazer o gatinho em você. O que eu posso tentar fazer é um outro mapeamento, que o ponto alto é um pouquinho antes do canto externo, que seria o meu sexy, né, que vocês chamam de esquilo. E aí, você vai, digamos que você também faça a divisão de 8 quadrantes. Então, o último quadrante você não vai poder dar o pico, porque você já viu que o canto externo dela tá detonado. E aí você vem vindo. Ah, e o penúltimo quadrante, como que tá? Ah, e o penúltimo quadrante ainda não dá pra dar o pico também. Então, você vem mais um. Ou seja, você vai subir, 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 vai dar o pico no sexto quadrante, e aí você vai descer pro quinto, pro sétimo e pro oitavo. E você tem que ver se quando você descer, você vai descer na numeração correta. Por exemplo, no canto externo eu consigo colocar no máximo um 9, num 10, por exemplo. Aí você tem que ver se quando você der o pico no sexto quadrante, você vai conseguir descer até o número que você precisa no canto externo. Ficou claro? Vocês conseguiram entender o meu raciocínio? Porque caso contrário, se você não conseguir dar o pico, se você não conseguir voltar, descer a numeração nos últimos quadrantes, você não pode dar o pico no sexto quadrante. Aí sim você vai ter que fazer o boneca, que seria o correto pro olho dela, porque daí você vai aumentar, 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 e depois descer, descer, descer. A Cílios Natal falou assim: olhos pequenos, o ideal é gatinho, né? Se os cílios do canto externo estiverem saudáveis. Não, olhos pequenos é o boneca. O gatinho é pra quem tem olhos grandes. Porque o que é o gatinho? É isso que a gente acabou de falar, que o gatinho, ele tem o pico aqui no canto externo, tá? Isso se você usa a mesma nomenclatura que eu. Não sei qual que é o teu gatinho. O meu gatinho é aquele que o pico é aqui no canto externo. Ou seja, se a cliente tem o olho pequeno e você coloca gatinho nela, você vai dar a sensação de que o olho dela é ainda menor. Porque você vai deixar o olho dela na horizontal. Você tem que deixar o olho dela na vertical. Ou seja, você tem que fazer um boneca, de preferência um boneca perfeito, que a gente chama, que é exatamente a metade igual dos dois lados. Nem sempre você vai conseguir fazer um boneca perfeito, tá? É tipo, por exemplo, assim, começar com 8 e terminar com 8. Nem sempre vai dar certo. De você fazer tudo que você fizer de um lado, você fazer do outro também. Mas o fato de você fazer o mapeamento boneca já vai aumentar o olho dela, mesmo que você não consiga terminar exatamente no mesmo número que você começou. Por exemplo, você começou com 8, mas terminou com 9. Não tem problema. Ainda assim, ele é um boneca. Só não é um boneca perfeito, que a gente chama. Deu pra entender essa parte aí que eu falei? Essa última parte? Sobre quem que ganha? Sobre o fato da cliente querer uma coisa. Então vejam, aí no final das contas você vai falar pra ela assim: olha, eu não vou conseguir fazer aquilo que você quer, mas não é porque o teu olho é pequeno e não permite que eu faça o mapeamento indicado pro teu tipo de olho, mas sim porque a estrutura do teu fio natural não permite que eu faça isso. Quem sabe no futuro, se ela parar de dormir, se não for algo genético, né? Por exemplo, não é genético que o cílio do canto externo dela seja um cílio curto. É simplesmente porque realmente tá detonado, né? Ela dorme de lado e tudo mais. Pode ser que no futuro você consiga fazer um gatinho nela, tá? Vamos para a próxima pergunta. Quando a cliente quer algo diferente do mapping, o que eu devo fazer? A gente acabou respondendo já essa pergunta, né? Que foi exatamente isso que eu falei. Ela quer o mapping correto pro olho dela, o gatinho, mas ela quer o boneca, por exemplo. Só que aí você vai ter que tomar muito cuidado, tá? Porque, por exemplo, digamos que ela tem um olho bem grandão, um olho de jabuticaba, né? E qual que seria o correto para essa cliente? Seria o gatinho, para deixar um pouquinho menor esse olho, ou poderia ser o sexy também, que é o esquilo, né, o ponto alto um pouquinho aqui assim antes, para dar uma diminuída no olho dela. Mas digamos que ela fale assim para você, ela te dê a seguinte informação: olha, eu não gosto do mapeamento gatinho, aquele mapeamento que é muito arrebitado aqui no canto externo, eu vi nas redes sociais, eu não gostei, justamente o contrário daquela outra cliente que falou para vocês que ela gostou. Aí você vai tentar usar um mapping que é o meio termo, que para mim a nomenclatura se chama glamour, que não é nem o sexy, nem o gatinho e nem o boneca. É um mapping mais natural, que aí não vai ser o boneca, porque senão o boneca vai aumentar muito o olho dela, e o olho dela já é grande, mas também não vai ser o gatinho que tem o arrebitado, que ela passou a informação pra você que ela não gosta desse arrebitado, tá? Qual que é a outra pergunta? Vamos ver. Ó, eu tenho dificuldade para identificar o tipo do olho e decidir o mapeamento.
Então, assim, tem vários fatores que você tem que analisar no olho. O tamanho do olho, o tamanho assim, a distância entre os olhos, e se ele é caído e levantado, né? Tem uma outra análise também, que é a curvatura natural dos cílios, para também você conseguir escolher a curvatura, tá? Então, você tem que fazer uma soma de tudo isso. Quando você olhar para cliente, você tem que, como se fosse um checklist, você pode até anotando no início, se você é uma profissional iniciante, depois que você se adaptar, você vai conseguir processar isso tudo mentalmente, mas no início você pode fazer um checklist. Ah, qual é o tamanho do olho da cliente? Ah, o tamanho do olho dela é pequeno, beleza. O olho dela é junto, normal ou afastado? Aí você coloca, o olho dela é junto. O olho dela é normal, sobressalente ou é um olho fundo? Aí você vai anotar, olho fundo. Depois que você tem todas as características, e daí você pode colocar o que a cliente deseja, por exemplo. Aí você coloca lá o que a cliente deseja. Aí você vai fazer um compilado de tudo isso e aí que você vai decidir o teu mapeamento. Então, por exemplo, ela tem os olhos afastados. Mas ela tem os olhos grandes. Em olhos grandes, normalmente o que a gente faz? O gatinho, certo? Só que ela tem olhos afastados. Em olhos afastados, a gente não pode fazer o gatinho, porque senão o que vai acontecer? A gente vai afastar ainda mais os olhos dela. E aí você vai ter que tomar cuidado com a escolha do teu mapeamento para você não afastar ainda mais os olhos dela. Ou, por exemplo, ela tem os olhos muito pertos. O que não pode fazer em olho que é muito perto? O boneca, né? Você tem que fazer justamente o contrário. Tem que fazer o gatinho para dar uma afastada no olhar dela. Vejam se vocês conseguiram entender. E vocês sabem identificar quando um olho é junto, quando um olho é separado, quando um olho é normal? Vocês sabem? Vocês conseguem fazer essa identificação? Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, aqui é um olho com distanciamento normal, tá? O que é normal? Quer dizer que essa medida aqui, ou seja, do canto externo até o canto interno do olho dela, essa medida aqui é igual à medida que ela tem entre os olhos, ou seja, é como se o olho dela coubesse aqui dentro. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o olho dela é normal, tá? Agora vamos ver o olho junto. Um olho junto quer dizer que a medida entre os olhos é menor do que o comprimento, do que o tamanho do olho dela, do que essa medida aqui, do canto externo até o canto interno, tá? Ou seja, o olho dela não cabe aqui dentro, por isso que ele é junto. E o olho afastado ou separado é justamente o contrário, né? O tamanho entre os olhos é maior do que o tamanho do olho dela, ou seja, o olho dela cabe aqui dentro e ainda sobra um tantinho, quer dizer que o olho dela é afastado, né? E olhos fundos e olhos sobressalentes, eles são olhos bem marcantes, então dá pra perceber isso de forma bem, bem nítida, né? Gente, as perguntas, deixa eu ver se tem mais alguma. As perguntas foram essas. Vocês querem fazer mais alguma pergunta pra gente continuar conversando? Querem fazer alguma observação, fazer algum comentário, falar alguma coisa, alguma situação que acontece? Os meus, ó, é só pegar aqui, aqui e colocar aqui dentro. Vamos ver. Sim, pode ser que os meus sejam levemente afastados, sim. Sabe que eu nunca parei pra pensar nos meus? Eu sei que eles são pequenos, mas nunca parei pra analisar. Ah, parece que não, parece que são normais, na verdade. Aqui e coloca aqui. Não, eu acho que os meus olhos são normais, não são afastados. Talvez por causa do filtro, que tá deixando o meu nariz um pouco mais fino, aqui assim. Aí dá a sensação de que eles são um pouquinho afastados, mas eu acho que não. Eu acho que eu sou normal. Ah, outra coisa que eu queria falar com vocês, ainda bem que você fez esse comentário. Vocês têm que tomar também muito cuidado, sabe? Com o que você fala com a cliente. Por exemplo, você não vai falar assim com a cliente, ah, então, como você tem o olho esbugalhado, eu não posso colocar um comprimento muito grande em você. Digamos que a cliente fale assim, ah, eu quero aqueles cílios bem enormes, parecendo uma borboleta. Você não vai pegar e falar, olhar pra ela com aquele olhão esbugalhado, sabe aquele olho meio esbugalhado? Vocês sabem qual que é? Tipo um olho meio de peixe, assim, né? Normalmente não é muito bonito, né? E normalmente quem tem esse olho provavelmente sabe que tem esse tipo de olho, né? Então vocês têm que tomar muito cuidado com as nomenclaturas que vocês forem utilizar. Por exemplo, olhos esbugalhados são olhos sobressalentes, né? Ou, deixa eu pensar, alguma coisa mais que possa ofender a cliente. Vocês entenderam, né? Alguma palavra que possa ofender a cliente. Então sempre tomar muito cuidado em relação a isso que vocês vão falar. Uma vez me perguntaram também se eu fico falando com a cliente, tipo assim, porque o que acontece? Não sei se vocês já viram aqueles moldes que algumas profissionais fazem e elas colocam todos os tipos de mapeamento que elas trabalham e elas colocam um cílio postiço, vocês já viram? É tipo vários cílios postiços, assim,
com um mapeamento que tá escrito do ladinho. E elas fazem uma moldura disso e deixam assim no estúdio delas. Não sei se vocês já viram isso. Eu já vi várias profissionais fazendo isso. Não tô dizendo se tá certo ou se tá errado, tá? Não é um julgamento. Só tô dizendo a minha visão sobre isso. Eu não faria isso, tá? Por quê? Porque o mapeamento e o visagismo, eu não acho que seja uma escolha da cliente. Eu acho que nós, como profissionais, que temos que determinar o mapeamento que a gente vai utilizar conforme os nossos conhecimentos técnicos, né? A gente não fica fazendo trilhões de cursos à toa pra cliente chegar e ficar falando, eu quero isso, eu quero aquilo, tipo, sendo que ela não sabe absolutamente nada de nada. Às vezes a cliente, ela não sabe nem o que ela quer, né? Então, eu não acho indicado você ter esses quadros assim, porque quando você tem, né, esse quadro, quer dizer que você tá dando pra cliente a opção dela escolher, certo? Como se fosse uma técnica. A cliente, ela pode escolher se ela quer clássico, se ela quer híbrido, se ela quer volume russo. E quando você coloca os mapeamentos emoldurados num quadro e dá pra ela, mostra pra ela, é como se ela pudesse olhar e falar assim, eu quero gatinho, eu quero boneca. E não é assim que funciona. É isso que a gente acabou de falar, que a gente tem que fazer essa análise do que a cliente pode, do que a cliente quer e do mapping e do visagismo e ver quem vai ganhar, tá? Mas essa é realmente uma opinião bem particular. Inclusive, às vezes chega lá no estúdio clientes vindas de outras profissionais, né? E, assim, eu confesso pra vocês que eu não gosto muito quando a cliente vem de outra profissional. Assim, gosto, claro, quer dizer que ela tá vindo pra mim porque ela confia em mim, mas ao mesmo tempo eu não gosto muito porque elas vêm com alguns vícios, sabe? Do tipo, lá na outra profissional eu fazia até o 14. Gente, eu quero morrer quando isso acontece. Porque, assim, eu não trabalho com 14 e nem com 15. Eu só trabalho até o número 13, gritando, assim. Eu posso contar nos dedos quantas clientes tem de número 13 lá no estúdio. Eu acho que, de verdade, acho que deve ser 1, 2, 3 no máximo. Porque a gente é muito chato em relação à numeração. A gente é muito rígido em relação à estrutura do fio natural da cliente. É por isso que eu dei essa resposta pra vocês anteriormente, dizendo que quem vai ganhar essa disputa sempre vai ser a estrutura do fio natural da cliente. Então, se a cliente chegar com essas ideias mirabolantes de, eu quero gatinho até o 14, sinto muito. Não vai acontecer. Ai, que fofa, Estúdio Ali. Obrigada, querida. Vamos apoiar a live da Lady. Aperta o coração do lado pra chamar mais gente. Muito, muito obrigada. Agradeço imensamente. Então é isso. Tipo assim, já aconteceu da cliente pegar e falar assim, tipo, mas tipo assim, eu tô pagando. Eu falei, olha, mas é que aqui no estúdio existem algumas regras, tá? E dentre essas regras as nossas clientes confiarem no nosso trabalho, tá? Porque assim, a gente estuda muito, a gente faz muitos cursos, a gente investe muito na nossa carreira e a gente não tá aqui pra colar cílios, nós somos artistas de cílios. E uma artista de cílios, além dela olhar pro teu olho e ver se aquilo que você está querendo vai se encaixar dentro das normas de mapping e visagismo, a gente tem que analisar muito bem a estrutura do teu fio natural. Vai acontecer de algumas pessoas ficarem um pouco chateadas na hora? Pode ser que sim, tá? Já aconteceu da cliente não gostar muito da minha resposta num primeiro momento, mas depois ela pegar e falar assim, tá bom, faz o que você acha que é melhor. Aí eu fiz o que eu achava que era melhor, claro que ela amou o resultado, e ela me indica como a Evelyn chata, como a profissional chata. E quando vem alguma cliente dela, fala assim, eu já sei que você é um pouco chata em relação a comprimento, porque a fulana de tal que indicou você já falou sobre isso. E eu fico super feliz, porque eu adoro ser a chata que faz as coisas de forma correta. A Pri falou, live top, que bom que vocês estão gostando, esse é um tema que já estavam pedindo há bastante tempo, não costumo falar muito sobre mapeamento e visagismo aqui, porque às vezes eu acho que vocês já estão super craque nesse assunto. Eu penso, esse assunto já tá muito batido, né? Tem muitas profissionais falando sobre esse assunto, mas às vezes um pouco a mais do que eu sei pode agregar na vida de vocês, né? E o que eu gosto muito de fazer, além de contar a parte técnica, que é uma coisa que eu faço, assim, muito, muito nos meus cursos, é falar sobre histórias. Por quê? Porque eu acho que quando a gente tem bastante tempo de experiência, eu já tô no mercado faz mais de 5 anos, agora em dezembro vai fazer 6 anos que eu tô no mercado de alongamento de cílios. E eu já passei por muitas coisas, incluindo essas experiências que eu tô contando pra vocês. E eu acho que essas histórias ajudam vocês que estão iniciando, ou que não estão iniciando assim bem no comecinho. Às vezes você já tem 1 ano de experiência, ou às vezes você já tem até 2 anos de experiência, mas você ainda não passou por essas coisas que eu passei. E quando eu te conto, você vai se identificar comigo, você vai pensar, ufa, ainda bem que isso não acontece só comigo, só com as minhas clientes. E também, você já vai, se isso não aconteceu ainda com você, você já vai ficar prevenida. Por exemplo, vai bater amanhã uma chata lá no teu estúdio querendo o número 14, e você ainda não tá segura, você não fez um curso de formação bom, você não tem o suporte da tua professora, e você não sabe o que fazer. E aí você pelo menos vai lembrar, puxa, vou lembrar aquilo que ela tá falando, né?